Bom dia, queridos irmãos. Hoje é dia 4 de dezembro do ano da graça de 2020 e é bom podermos mais uma vez iniciar este dia com a nossa reflexão. Ontem, infelizmente, não foi possível fazer a gravação e partilhar convosco este momento, porque tive que sair cedo e não foi possível. Mas queria muito ainda revisitar o texto de Tiago, capítulo 4, fazê-lo com os irmãos e lembrar um aspecto que consideramos no domingo e que naturalmente necessita da nossa atenção. Dos três inimigos que Tiago aqui descreve no capítulo 4, inimigos à nossa fé, àquela fé viva, verdadeira, salvífica, fé que transforma e que se manifesta de uma forma realmente maravilhosa, não por nós, mas por aquele que é a fonte, o fundamento da nossa fé, dos inimigos que já consideramos, a nossa carne, o mundo. O versículo 7 menciona e registra um terceiro inimigo que é muito real. E o versículo 7 diz: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Este texto é muito importante também para lembrarmos e considerarmos que temos um inimigo, ele existe, tem um nome, esta entidade milita, batalha mesmo contra as nossas vidas, desde o início, desde sempre. E se por um lado muitas vezes o desvalorizamos, isso é terrível e não há nada pior para quem está num ambiente de batalha, tal como nós estamos, num ambiente de batalha espiritual. Não há nada pior do que ignorar os nossos inimigos. Por outro lado, também não lhe podemos dar a importância que ele tem e precisamos de também saber lidar e enfrentá-lo. Este inimigo é um inimigo real, prático e que se manifesta de muitas formas. O Senhor Jesus Cristo lidou diretamente com ele. Tínhamos o episódio em que o Senhor Jesus, depois dos 40 dias de jejum no deserto, enfrenta aquela tentativa de Satanás de destruir, de aniquilar a obra do Senhor Jesus Cristo. Esta é uma realidade com a qual nós lidamos. De uma ou de outra forma, ele se faz presente e ele tenta, de facto, destruir, porque os nossos inimigos têm esse objetivo de nos destruir. A forma de lidarmos com ele, segundo o texto que aqui o Senhor, que o nosso Deus nos traz através de Tiago, é muito claro. É chegarmos a Deus e resistir ao diabo. É fazer-lhe frente em tudo aquilo que ele nos propõe, em tudo aquilo que ele nos oferece, em tudo aquilo que ele nos armadilha, porque essa é uma das formas realmente muito prática dele agir. Ele vai armadilhando o nosso caminho, da forma como ele nos distrai. Eu acho mesmo que uma das maiores e mais impressionantes formas do diabo nos prejudicar é distrair-nos com coisas que são supérfluas, e essa distração tantas vezes nos vai tirar o foco, vai-nos também levar muitas vezes a baixar a guarda e a permitir que de facto haja um ou outro momento em que somos verdadeiramente prejudicados pela sua ação. Agora, não podemos ignorar. O Senhor Jesus identificou o Satanás, o diabo, como o pai da mentira. Ele vem tão somente para roubar, destruir, matar, e por isso precisamos de estar realmente muito atentos. Eu partilhava no domingo algo que é muito importante e que nós não podemos mesmo esquecer, porque de facto, como filhos de Deus, temos a garantia do cuidado, da proteção de Deus. João, na primeira carta, no capítulo 5 e versículo 18, diz: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, mas antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Ou seja, nós que temos uma nova vida através do Senhor Jesus Cristo, temos a nossa vida protegida e Ele de facto não pode agir sobre a nossa vida. Isso não quer dizer que Ele não procure de tantas formas como nós sabemos armadilhar e prejudicar o nosso caminho.
Posto isto, amados, considerar de uma forma muito prática que ignorar este inimigo é realmente colocar-nos num terreno escorregadio perigoso que pode nos trazer muitos sofrimentos. Obviamente nós não podemos anular a sua intervenção. Um, Tiago começou esta carta lembrando que Deus prova-nos, mas de facto o diabo tenta-nos. E o objetivo da tentação é levar-nos ao pecado. Nós não podemos evitar a tentação. A tentação em si não é um pecado. A tentação pode se tornar um pecado se nós cedermos a ela. Portanto, é nesta perspectiva que nós temos que enfrentar este inimigo, enfrentá-lo e resistir-lhe. E isto acontece de facto na medida em que nós nos aproximamos de Deus. E este texto de Tiago 4 termina de facto com uma imagem que é a imagem que eu creio que vai nos dar a visão, a compreensão de como nós enfrentamos cada um destes inimigos, quer a nossa carne, quer o mundo, quer também o diabo. E essa imagem está muito bem explícita no versículo 10. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Esta sujeição que nos leva naturalmente a um processo de entrega, de arrependimento. Aliás, o versículo 9 é uma imagem muito clara disso. Afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, no sentido em que nós lamentamos e choramos o pecado e a condição em que tantas vezes nos encontramos. Aliás, tantas vezes não, a condição em que nos encontramos originalmente, mas também os momentos em que, cedendo ao pecado, ofendemos o amor do nosso Deus. O versículo 8, mais uma vez, fala nesta chegar a Deus, porque Ele também se chegará a nós, este movimento recíproco, numa atitude e com um objetivo de purificação. Ele diz mesmo: purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. O coração, que é a fonte, é a base de toda a nossa experiência espiritual, é onde todas estas coisas acontecem, e que as que se vão manifestando fora da nossa vida são resultado daquilo que acontece no interior do nosso coração. Esta atitude de sujeição, de nos achegarmos a Deus na sua grandeza, reconhecendo quem Ele é e quem nós somos, é o caminho certo para a vitória perante estes inimigos que tentam de facto a nossa destruição. Eu partilhava no domingo que, de facto, o versículo 10 dá-nos uma imagem muito forte do que é a nossa caminhada cristã, a nossa vida espiritual. E se por um lado ele encerra aquilo que é também o desejo de todos nós, que é o sermos exaltados, o texto diz que quem nos vai exaltar é o Senhor, mas vai exaltar-nos na medida em que nos humilhamos. Ou seja, esta subida para o momento da exaltação é uma subida que se faz descendo na nossa atitude perante o Senhor, numa atitude de verdadeira humildade e humilhação perante o nosso Deus, a sua glória, a nossa condição, e reconhecendo que somos totalmente dependentes da sua graça e do seu amor. Isto é tão importante para nós, amados, porque na medida em que isto vai acontecendo, vamos percebendo de facto quem somos, vamos percebendo quem o nosso Deus é, e não há nada melhor e mais importante do que isso. Porque de outra forma, estes inimigos que tentam nos enganar naquilo que nós somos e naquilo que Deus é, vão ter algumas vitórias. E vejam, cada um destes inimigos sempre vai tentar enganar-nos em relação àquilo que nós somos. A nossa carne engana-nos. O nosso coração é enganoso e ele traz-nos desejos que são contrários aos desejos de Deus e, portanto, vai-nos levar a querer coisas que Deus não quer. O mundo está sempre a dizer-nos que nós somos bons e que valemos e que temos valores além daquele que devíamos ter, e um valor errado. O mundo está constantemente a dar-nos uma imagem errada daquilo que nós somos. O diabo faz isso desde o início. Foi isso que ele fez com Adão e Eva. Foi esta ideia de que nós somos mais do que aquilo que de facto somos que levou Adão e Eva lá no Jardim do Éden ao pecado. E ele vai fazer isso connosco também.
E por isso, reconhecer numa atitude de humilhação perante o Senhor quem Ele é e, naturalmente, perceber quem nós somos é do mais importante para nós. Amados, que o Senhor nos abençoe, que Ele nos ajude a caminhar esta subida que se faz descendo hoje. Espero que no próximo domingo nós possamos estar juntos para celebrar. Continuamos com algumas limitações na mobilidade, mas espero que seja possível. Queria muito que os irmãos, entretanto, se achegassem ao restante deste capítulo, a partir do versículo 11 até ao versículo 17. Deus tem certamente muitas coisas importantes para nos falar ainda através de Tiago. E já estou a ser muito perturbado enquanto ao longo da semana fui já meditando e buscando este texto e tanta coisa que queremos realmente partilhar. E, portanto, se for possível, estaremos, ou se não forem possíveis, podemos sempre depois ter a nossa celebração com os recursos digitais. Mas que a todos o Senhor continue a abençoar. Um forte abraço, um dia muito abençoado e que nós possamos continuar a chegarmos a Deus, porque certamente Ele chegará a nós. Então, um dia abençoado na sua presença e até amanhã, se o Senhor assim o permitir.